Fala galera, meu nome é professor J. Carlos e eu vou trabalhar com vocês hoje o conteúdo de atualidades. Um conteúdo que cai principalmente em prova de bancos, INSS, Polícia Federal, e um conteúdo que gera muita apreensão nos alunos em decorrência do que estudar. Professor, o que eu estudo para o conteúdo de atualidade? Zé Carlos, o que eu posso fazer? Galera, o conteúdo de atualidades, ele funciona da seguinte maneira. É muito importante vocês terem a noção do que está acontecendo. Um exemplo de um assunto aqui que poderá cair na sua prova. O fim do bloqueio econômico entre Cuba e Estados Unidos, né? A revista Abril de Atualidades terá isso. Você pode ir acompanhando. Carta Capital, né? Globo, Folha de São Paulo. São veículos que você vai acompanhando ali. E são veículos que tem na internet. Então é de fácil procura, mas ainda de fácil acesso, né? Então eu vou começar aqui a dissertar os assuntos. Já consegui mostrar para vocês como que é o período que vocês têm que estudar, que antecedem a prova, o veículo que vocês têm que ter a sua pesquisa. Então vem comigo que é para cima dele sempre. Galera, o grande fato que ocorreu esse ano e que é um forte candidato a cair na sua prova de atualidades é o atentado terrorista ao Charlie Hebdo, dia 7/1 de 2015, né? Então nós vemos aqui a figura de Maomé beijando um homem, né? A figura de Maomé beijando um homem. O que é o Charlie Hebdo? Charlie Hebdo é um diário semanal francês que contém, né, o jornal ainda existe, sátiras, zombando do islamismo, zombando de Maomé, criticando a religião islâmica, né? É um jornal de sátiras, de charges. Logo, essas charges, elas têm um conceito muito preconceituoso, um conceito de xenofobia, muitas vezes, que afetam a religião islâmica. Logo, nesse dia 7/1 de 2015, ocorreu um atentado quando dois irmãos franceses de origem argelina, né? Francês de origem argelina. Lembramos de quem? Lembramos de Zinedine Zidane, aquele que acabou com o Brasil na Copa de 98, né? Então, vamos lá. Você lembra disso? Entraram no jornal, atiraram e mataram 12 pessoas na França, né? Um atentado que fez que o mundo parasse, que todas as pessoas comentassem, né? E quem cometeu esse atentado, né? Os irmãos se autodeclararam da Al-Qaeda, né? Al-Qaeda, de quem lembramos na Al-Qaeda? Né? Então, eu vou mostrar aqui quem praticou o ato. Quem praticou o ato? Quem praticou o ato, como eu já havia falado, dois irmãos franceses de origem argelina. O motivo de terem praticado disputa religiosa, guerra religiosa, né? Eles se autodeclararam pessoas que poderiam acabar com a vida de outros através da violência, através de um atentado terrorista, porque se sentiam incomodados com as charges deste jornal. O que é xenofobia? Xenofobia é a aversão a imigrantes. Xenofobia, a aversão a imigrantes. Isso ocorre muito na França, onde várias pessoas da África, de outros países, vão para a França para se refugiarem. Então, isso faz com que a disputa de emprego cresça e muitos franceses percam seu emprego, percam a sua função em decorrência de pessoas de fora do país. Logo, essas pessoas de fora do país muitas vezes não se sentem aceitas, né? E isso faz com que esses grupos terroristas, né,
cooptem essas pessoas, peguem essas pessoas, né, com sua mensagem, que hoje nós vamos aprender que é muito divulgada na internet, e façam com que elas se tornem soldados do terror, soldados do terrorismo, pessoas que matam a vida de outros e acabam destroem famílias, né? Então, quais são esses grupos terroristas? Nós estamos hoje em dia, nós já escutamos Al-Qaeda, nós lembramos do Barbudo, do Bolado, do Bin Laden, né? Que os Estados Unidos diz que morreu, né? Fala que o Bin Laden morreu, mas nós não temos nada que comprova. O corpo não teve enterro, não teve nada, né? Mas os Estados Unidos fala que morreu. E temos o Estado Islâmico. O Estado Islâmico nos remete a quê? Nos remete a estar sentado na sala, vendo o Jornal Nacional, e o William Bonner fala: mais uma notícia de terror do Estado Islâmico. Pessoas de joelhos no chão sendo decapitadas ao vivo pela internet. Então, vamos entender um pouco de cada grupo terrorista, de como o terrorismo voltou à Europa. Falamos de Al-Qaeda, lembramos de Osama Bin Laden, né? Um cara que trouxe terror ao mundo aí, que poucos sabem, mas foi treinado pelos Estados Unidos, né? E se tornou um grande terror do país. Um ato mais famoso do Bin Laden foi 11 de setembro, a derrubada das Torres Gêmeas e o atentado ao Pentágono. Esse foi um dos eventos mais conhecidos do mundo todo, 11 de setembro nos Estados Unidos, onde ele conseguiu derrubar, o seu grupo terrorista derrubou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos e atacou o Pentágono. Então a gente lembra de Al-Qaeda, lembra de Bin Laden. Falou em Al-Qaeda, falou em Osama Bin Laden, né? Mas eu falei que tem mais um grupo terrorista. E qual é esse grupo terrorista? Estado Islâmico. Então vamos lá. Al-Qaeda, Estado Islâmico. Então vamos lá. Grupo terrorista EL, Estado Islâmico, né? Aí essa é a imagem que nos vem à memória. Essa é a imagem que nos remete esse contato com o Estado Islâmico. Pessoas ajoelhadas sendo decapitadas. O Estado Islâmico, ele é formado, na sua grande maioria, por jovens, pessoas que são cooptadas por esse apego, por essa coisa de não se enquadrarem no sistema europeu, né? E o terror deles é muito expresso através da internet. Eles têm um grande território na Síria e no Iraque. Então vamos lá. Estado Islâmico, grupo oriundo da Al-Qaeda, que se apoderou de territórios no Iraque e Síria, instalando em uma região denominada Califado, que usam a internet e tem um grande público adepto jovem, como eu havia falado. Califado, referência aos impérios islâmicos, que seguem rigorosamente a Sharia, lei islâmica, das quais a mais notória é o Império Árabe, né? Então, eles formam, dentro de um território, dentro de um país como a Síria, um califado, né? Um espaço onde eles seguem as leis islâmicas, né? Onde tem a presença do líder califa, que é não só o líder religioso, mas também o líder político. O nome disso é califa. Então, eles têm toda uma forma de se expressarem e de tornarem o poder, né, através da força, o seu braço. Entendeu? Eles controlam o poder através da força. Presença do califa. Palavras que poderão aparecer na prova. Galera, coisas que eu vou ilustrar para vocês aqui da melhor forma possível é a disputa entre sunistas e xiitas, a disputa sectária entre dois grupos, sunistas e xiitas. Sunistas é a maior parte das pessoas que cultuam, que seguem ao islamismo, os sunitas. E os xiitas é esse outro grupo.
Então, há uma grande disputa entre eles. Então, vamos lá. São a vertente do islamismo que agrega grande parte da maioria dos adeptos da religião em todo o mundo, oposição aos xiitas. Então, nós podemos observar que até o islamismo está dividido entre sunistas e xiitas, né? Assim como o Estado Islâmico é uma dissidência da Al-Qaeda, também temos a disputa entre sunistas e xiitas. Correto? Essa é a grande temática, né? Esses grupos, mesmo tendo Maomé como seu líder, né, como sua fonte, eles disputam entre si. Então vamos lá. Xiitas é uma seita do islamismo que significa partidários de Ali. Os xiitas consideram Ali o primo do genro profeta Maomé, o sucessor legítimo da autoridade islâmica. A seita xiita considera ilegítimo os sunitas, outra seita do Islã, que assumiram a liderança da comunidade muçulmana após a morte de Maomé. Logo, galera, o que eu estou falando com vocês aqui? Eu estou falando para vocês expressões que possam vir cair na prova. Califado, sunistas, xiitas. No próximo slide, vocês verão jihadistas. Então, são expressões que vocês podem se deparar com a prova e eu, antes da prova chegar, eu já aperto a tecla SAP em vocês. Eu já traduzo. Show de bola! Então vamos lá, descomplicando, né? Vamos lá, Zé, vamos descomplicar. Descomplicando ocorre da seguinte maneira. Jihadistas são radicais que entendem que a luta violenta é necessária para erradicar obstáculos para a restauração da lei de Deus na terra e para defender a comunidade muçulmana, conhecida como contra infiéis e apóstatas, pessoas que deixaram de seguir a religião. Logo, eles acham que para conseguir a restauração da lei de Deus é através da força, é através do terror, né? É pegar a ponto .50, é tiro, é porrada, é bomba. Eles acham que Deus se alegra com isso. Essa é a visão dos jihadistas, expressão que com certeza cairá na sua prova, né? Porque o grande segredo da prova de atualidades é entender, né, muito dessas expressões, porque você às vezes até sabe o conteúdo de atualidades, porém, todavia, entretanto, o professor também sabe língua portuguesa, né, conjunção, vamos que vamos. Você às vezes não sabe uma expressão dessa e acaba sendo pego. Então, eu vou passando para vocês essas expressões, você está me vendo aí, vai anotando, vai aprendendo e na prova passa tranquilo, né? Passando, manda um e-mail, manda um recado que o churrasco eu mereço participar. Tamo junto. Né? Galera, essa figura aqui é um homem que hoje causa um grande terror, né, no mundo. É o ditador Bashar al-Assad, né, ditador da Síria, grande inimigo dos Estados Unidos, que tem em seu país uma grande disputa entre seu exército, né, e o Estado Islâmico, né, o Estado Islâmico, que faz com que esse país esteja em ruínas, que faz que os Estados Unidos, país que está contra ele, pare de atacá-lo para atacar o Estado Islâmico, para vocês verem a força do Estado Islâmico no mundo,
como as pessoas têm medo desse terror, desse grupo que está trazendo assim, depois da Al-Qaeda, eu acho que hoje em dia eu posso falar que é o grupo que mais traz terror ao mundo, Estado Islâmico. Então esse é Bashar al-Assad, ditador sírio, que tem no seu país uma cidade já, estados tomados por esse grupo e tenta combater, e não está conseguindo. Então vamos lá. Professor, eu estou sofrendo. O senhor falou, mas o que eu não posso confundir na prova? O que eu tenho que acertar? Aí eu falo para você, danado, meu aluno, meu amigo, minha amiga, vamos lá. O que eu não posso confundir na prova? O que eu não posso confundir é simples. Eu não posso confundir islamismo com terrorismo. Entendeu? Porque a prova, né, outro bizu de prova, ela vai querer mexer com essa sua visão, né? Vamos, por exemplo, citar a banca CESP, CESP-UNB, né? É correto afirmar que as pessoas que seguem o islamismo, tal, são terroristas, tá? Certo ou errado? Você, tomado por essa onda, né? Que eles vão lá, pessoas que dizem que usam a religião para levar o terror, né? Você tomado pelas notícias, lê, tá cansado na prova, estressado, né? Perto de realizar seu sonho, a bunda na cadeira tá doendo, aí tu vai lá e tá certo, terrorista, islâmico, quem segue o islamismo é tudo terrorista. Vai chegar na prova, né? E vai tomar uma rosca santa. Aí você que vai sentar no colo do capiroto, é você que vai se dar mal. Então a gente não pode confundir isso na prova. Islamismo com terrorismo. A questão, ela vai querer mexer isso com você. Islamismo com terrorismo. Então, por favor, vamos ter atenção a isso. Vamos estar atentos às palavras que eu citei aqui. São expressões que não são do nosso cotidiano. Então, o que eu faço? Eu venho e trago para vocês, né? Atenção aos países, a Síria, ao Iraque, né? O Iraque também, com grande presença do Estado Islâmico, com grande presença da Al-Qaeda, né? São países que estão fragmentados, né? O Iraque, por um exemplo, ele é um país que teve uma invasão americana, é o país que tem uma parte que segue o Estado Islâmico, então é um país fragmentado, assim como a Síria, né? Então nós vamos ver aqui adiante como dos países, né, no seu entorno estão encarando isso, como as pessoas estão se refugiando, saindo desses países, como o pai de todos, né, os Estados Unidos, que gosta de sempre se envolver nessas questões, está atento a isso. Então vamos dar uma olhadinha no nosso material. Galera, toda essa explanação aqui minha serviu para explicar o que foi essa expressão aqui, ó. Je suis Charlie. No francês está igual Thierry Henry. Je suis Charlie. Somos todos Charlie. Então, eu comecei falando sobre... Não, mas rápido, um resumo aqui rápido. Eu comecei falando sobre o Charlie, entrei falando sobre os grupos, né, terroristas, né, como eu falei, esses dois irmãos, né, falaram que era da Al-Qaeda, mas uma terceira pessoa que ajudou falou que era do Estado Islâmico. Logo, eu tive que citar aqui na aula os dois grupos, né? Citei tanto a Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico, né? Fizeram um atentado contra o jornal Charlie, né? Então, toda essa explanação sobre terrorismo, todo esse processo que eu expliquei foi para citar que somos todos Charlie, Je suis Charlie,
que por mais que tenha acontecido essa charge, essas coisas que com certeza causaram consternação no mundo, somos todos Charlie, né? Ninguém aqui, eu creio que seja a favor do que está acontecendo. Então, é isso. Todo o assunto eu vou introduzir em você, com todo respeito, né? E você irá entender. Esse que é o esquema. Atualidades é isso. Aconteceu um fato no mundo, um fato, né? Ele vai se desencadeando vários outros, né? É como o futebol. A bola sai do goleiro, vai para o lateral, né? A atualidade é o time bonito, né? É o Barcelona, é o Bayern de Munique. É a matéria que sai do goleiro e vai passando por todos os jogadores do time, né? Não é a matéria que o goleiro dá o chutão, o atacante briga, dá uma casquinha de cabeça, né? Não é um arroz que a gente não bota água, né? A gente tem que contextualizar. Então, toda essa matéria foi para explicar o atentado terrorista, né? No Charlie, que teve a presença nessa manifestação aqui de várias pessoas, né? Como a chanceler alemã Angela Merkel, como o ex-presidente Nicolas Sarkozy, né? Várias pessoas, artistas, no mundo todo, se comoveram com a grande tragédia que é o Charlie, né? Acontecimentos que temos até hoje. O editor-chefe do Charlie, o dono do Charlie, andam com segurança pelo mundo todo, com medo do terror. Que mesmo assim, mesmo após esse atentado, esse semanário continua tendo expressões, continua a ter charges, né, preconceituosas, né? Então ele tem todo um aparato, correto? E o Charlie era um semanário que vendia, sei lá, um exemplo, 40 mil cópias, né, por semana, um exemplo. A sua primeira edição, após o atentado, venderam mais de 10 milhões, né? Então vocês percebam como que isso repercutiu no mundo. Logo, se repercutiu no mundo, está dentro de meio ambiente, geopolítica e economia, está comigo, está em atualidade, tamo junto. Galera, aqui eu encerro esse tema, Charlie Hebdo, terrorismo, Estado Islâmico, Al-Qaeda, é tudo nosso. Fiquem com Deus, estamos juntos.